Olá! Uma pesquisa informa que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Mas esse número pode ser bem maior se a gente levar em conta a subnotificação, que chega a quase 70%. Seja qual for o rumo que se olhar, os números são sempre alarmantes. E por que esse assunto continua sendo tabu? O que pode ser feito para quebrar esse silêncio? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. O Fala Mulher está começando agora. Quase 500 mil estupros acontecem anualmente no Brasil e boa parte deles é praticada por parentes, por pessoas próximas a vítimas. O que isso significa? O que isso quer dizer? Nós vamos conversar sobre esse assunto com as minhas convidadas de hoje, que são a Valéria Lima, que é coordenadora de um projeto que é para chamar a atenção sobre esse assunto, chamado Quebrando o Silêncio, a Fátima Lima, que é advogada, e a Tereza Nascimento Pereira, que é pedagoga e bacharel em Direito. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso programa. Vamos começar nosso assunto? Por que vocês acham que esses números aqui são tão alarmantes, Valéria? O que tem, assim, na sua opinião, o que tem por trás desse número alarmante de casos registrados no Brasil? Hoje nós sabemos, né, que muito tem se falado através dos governos privados, né, instituições religiosas também, sobre essa questão da violência. Nós imaginamos assim que a falta, propriamente seria a ignorância, né? Por que a gente fala ignorância? É no questão do conhecimento, tanto da vítima como também do abusador desse pequeno, desse inocente, né? Que na maioria das vezes nós tínhamos as crianças, né? E as mulheres como os principais alvos, né? Da violência doméstica e também da questão do abuso sexual, né? Você compartilha dessa mesmo pensamento, Fátima? A questão do abuso é uma questão que gera muitos transtornos psicológicos, tanto na vítima quanto na sociedade, né? Porque dá uma certa insegurança, um medo, um pavor no dia a dia. E tanto a vítima quanto o abusador, eles sofrem de certa forma, porque a gente sempre coloca numa situação que provavelmente o abusador também já sofreu algum tipo de abuso, né? E que precisa de ajuda, que precisa de um tratamento. Então, essa proposta de você trabalhar com esse grupo é exatamente para você orientar, tentar tratar e tentar cuidar para que se possa dar um suporte melhor, né, para a vítima. Quer dizer, nos dois casos, no caso, os dois lados precisam de ajuda, né? Tanto quem abusa quanto quem é abusado. Nós vamos já falar sobre isso. Tereza. Então, na verdade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se propõe, é uma proposta criada e assumida por ela, o Quebrando o Silêncio, que é o combate à violência doméstica. E é um mal, é um delito, é uma chaga de difícil combate, porque também é difícil se encontrar o abusador. É algo que é feito de forma silenciosa, de forma nefasta, mas de forma quieta, tranquila, no ambiente familiar, geralmente por pessoas de confiança da família. Isso que é o mais grave, né? Porque normalmente 70% dos casos são praticados por alguém muito próximo da vítima, por alguém que ela tem confiança. Pais, padrastos, primos, seja lá quem for, mas alguém que está ali dentro do círculo familiar. Talvez por isso exista essa subnotificação tão grande, que a pessoa não quer se expor, não quer expor a família. Exatamente. Existe um processo nisso tudo, né? Que além de ser a questão da exposição, é a vergonha. E muitas vezes a vítima, ela se coloca como culpada diante de uma situação que ela não é culpada. Todos nós sabemos disso. Então é algo assim que chega a constranger, a deixar dor no coração mesmo numa situação dessa, porque algumas vítimas elas escondem a vida inteira que sofreu um abuso, e quando chega mais na frente que ela começa a ter autoconfiança é que ela expõe a situação. Já teve todo um estrago que aconteceu ao longo da vida, né? E um ponto... pode falar. E um ponto importante é as sequelas que isso traz para a pessoa, né? Do resto da vida.
Entre essas sequelas, a gente pode dizer que está o quê, gente? Na opinião de vocês, quais seriam as principais sequelas de um crime? Vamos dizer, é um crime, claro. De um crime desse. No caso, a violência doméstica, ela poderia, pelo menos, 5 aspectos serem abordados. Que é uma violência, na verdade, o Quebrando o Silêncio combate a violência nesses 5 aspectos principais. Que é a violência física, a pessoa que é batida, que apanha, né, do seu abusador. A violência psicológica, os resultados que a mente, né, processa e que vai sofrer o resto da vida. Nós podemos ver a violência sexual, que é essa, né, disseminada entre os menores, as mulheres são costumeiramente vítimas nessa situação. Nós temos a violência patrimonial. Às vezes o abusador se apodera do que tem a vítima, que é mulher, do seu próprio salário, do seu ganho, do seu rendimento, do seu trabalho. E nós temos a violência moral, que todos, né, abrangem essa violência moral. Quando a pessoa imagina em denunciar, e como isso é praticado no âmbito familiar, intramuros, ela imagina, eu vou denunciar quem? O pai, o padrasto, o tio, o agregado, o amigo. Então, nesse aspecto, ela repensa, recolhe e mantém o silêncio, porque ela estaria denunciando ela própria. Porque imagina como é que vai ficar o casamento depois que eu disser que o pai abusa da filha. Pois é, nesses casos a conivência acaba acontecendo para acomodar uma situação, vamos dizer assim, eu fico com vergonha de expor meu marido que está abusando da minha filha, mas a mulher não percebe nesse caso o mal que ela está fazendo também para a filha? Com certeza. É um mal, assim, difícil de avaliar, né? Da própria mãe avaliar, porque ela quer proteger o abusador, que é às vezes esposo, ou irmão, ou algum parente próximo, ou provedor, isso, né? Provedor da casa. A questão da dependência financeira aí, né? E a questão de apoiar o filho ou a filha vai gerar uma crise familiar muito grande. É uma situação bem difícil para a família. Delicada toda, né? Qualquer lado que a gente olhar, a situação é delicada, né? Porque se você apoia a filha, você está expondo o agressor. Se você acoberta o agressor, você está fazendo mal para a filha. A dependência financeira, nesse caso que você tocou aí, até que ponto ela pode influenciar num processo desse? Eu acredito que hoje a mulher tem uma independência melhor, né? Ela trabalha. Eu acho que no passado era mais complicado essa situação. É tanto que os números, mesmo sendo assim absurdos, mas os números são maiores hoje porque elas criaram mais coragem em denunciar, né, em se expor. Na verdade sempre existiu, né? Hoje temos e elas essa hoje abertura. já têm condições de se manter e de manter a família, na maioria das vezes. Nós mulheres, nós ganhamos esse espaço em termos de trabalho, em termos de condições, né, que seria assim, mais ou menos. Né? Mas já temos, sim, né? Nesse programa aqui tem uma palavra que a gente fala muito, em quase todos os programas a gente fala, que é a questão do empoderamento da mulher. À medida em que ela se sente mais confiante, mais autoconfiante, ela tem mais condições de reagir. Isso dá para perceber mesmo? Na verdade, o conhecimento liberta, né? Exato. E visto pela forma como a doutora Fátima, que é psicóloga, você verifica que os próprios números dizem, mostram, né? Que 30 está na casa de quase 30% são pais ou padrastos que abusam dos seus familiares. Está a mais de 30% são amigos, né? São pessoas que adentraram lá como pessoas de alta confiança, contra quem seria até iniquidade imaginar que seus filhos estariam correndo algum risco, né? Ou seja, pessoas que deveriam estar ali no papel de cuidar, né? E passam a ser os próprios agressores, né? Mas isso aí, chama a atenção uma coisa, o pai que está ali, ele quando abusa de uma filha, ele não está dizendo isso aqui é propriedade minha, quer dizer, a minha filha é propriedade minha, então eu posso fazer o que eu quiser. Mesmo com toda a liberdade que a gente já conquistou, mesmo com tudo isso que a gente já avançou, ainda existe esse pensamento de que mulher é propriedade do homem?
Infelizmente, a ignorância leva a isso, né? Como a professora Valéria falou no seu primeiro momento, né? A ignorância leva a isso. É interessante que o Quebrando o Silêncio, que é encampado por um lado religioso, né? Pela igreja, tem exatamente essa proposta. E aí se discute aquela situação que geralmente se acha que as religiões, o próprio Marx já disse isso, que a religião é o ópio do povo. Do povo, né? E se tem geralmente em mente que a religião aliena, né? Que ela deixa as pessoas sem lavagem cerebral. Diferentemente do que se diz, na verdade a Igreja Adventista faz educação formal. A igreja tem uma rede de educação no mundo inteiro, com a educação do ensino básico, tem universidades, tem faculdades, tem em alguns países inclusive doutorado. Então, diferentemente do que se diz que aliena, a Igreja Adventista pelo menos não estaria nesse papel. Por conhecer, ela se torna esse amparo não governamental aos órgãos já existentes, inclusive utilizando-se, claro, do modo de acolher, de agregar, de tentar restaurar, mas não abrindo mão do aparelho estatal. Se necessário for, denuncia, se necessário for, pede medida protetiva, se necessário for, utiliza-se de todo o aparelho governamental para reprimir e para impedir o abuso. E vocês recebem esse tipo de, vamos dizer assim, de pedido de socorro, de denúncia? Às vezes tem uma denúncia, né, que a pessoa está fazendo. Ela está pedindo socorro, ela está pedindo uma ajuda. Vocês recebem muito, assim, como professores, como orientadores dentro de uma escola como esta? Constantemente. Ok, então sobre isso nós vamos conversar no próximo bloco, vou fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para continuar o nosso Fala Mulher. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do Fala Mulher e só para lembrar, esse programa é um projeto da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa em parceria com a Diretoria de Comunicação. E fazendo uma correção, na apresentação da Fátima Lima, eu disse que ela é advogada, na verdade ela é psicóloga. Consertado, tá, Fátima? Verdade. Sim, a gente estava falando desse papel de como vocês recebem esses pedidos de ajuda, esses pedidos de socorro de crianças ou de qualquer outra pessoa que porventura é vítima de um estupro, vítima de um caso como esse. Vocês chegam a receber, isso é corriqueiro, é pontual? Como é que funciona aqui dentro da escola, gente? Infelizmente, nós vivemos, né, num momento onde a violência ela impera, né? E constantemente aqui no nosso escritório nós recebemos casos, né? Tanto na escola como também aqui no escritório, né, da central, nós recebemos busca de ajuda, de apoio, né? E esse é o nosso papel, né? Como já foi comentado aqui, nós visamos amparar essa vítima, né? Diante da problemática dela, nós procuramos ampará-la. O nosso papel aqui, como instituições, né, religiosa, é justamente isso, é levar esse amparo a essa vítima e também ao agressor. Aí você diz assim, mas como levar um amparo ao agressor, né? É que assim, o nosso intuito... Quando a gente está com vontade de pegar a cabeça dele... Isso. É que o nosso intuito é de levar essa pessoa também de que essa atitude dele é indevida. E Deus nos fez para levarmos alegria, levarmos amor e não causarmos dor ao nosso semelhante. Mas é fácil chegar nesse agressor? Veja os dois aspectos da coisa. E a doutora Fátima fala já e vai dizer isso. A igreja é um ambiente agregador, acolhedor. É, por natureza, uma agência relacional. Cuida de vários grandes grupos. Igreja é um local onde se abre o lar, se abre os braços, se abraça. A igreja tem escola, outro grande grupo de adolescentes, de crianças. A igreja tem clube de desbravadores, que é clube de escoteiro para jovens. A igreja tem clube de aventureiros. Olha aí o filão, né, que é crianças e adolescentes. Então, no momento que a igreja se legitimou como essa agência cuidadora, né, que busca amparar, mas que busca afastar o abusador, ela também corre o risco de ter em seu meio
elementos mal intencionados. O próprio abusador, O no próprio caso. abusador, Isso. de acolher o próprio agressor. Então, porque entende que vai estar próximo de suas vítimas preferidas, que são as crianças e as mulheres. Isso. Mas e aí, como é que vocês conseguem? Eu imagino que é uma coisa muito tênue, muito delicada. Como é que se consegue perceber que um potencial abusador, um potencial estuprador, é o seu nome certo, ele pode estar muito perto daquela pessoa que vocês estão protegendo? Dá para perceber? Dá para identificar coisas assim? Identificar é difícil, né? Alguém tem que chegar e falar, na maioria das vezes. E como a igreja é acolhedora, então a vítima geralmente ela se sente confiante e ela passa a falar sobre a situação. E a partir daí se aproxima-se mais do abusador. Então fica mais claro nisso aí que essa pessoa ela pode ter a chance de ser encaminhada para um tratamento ou até mesmo ser denunciada, porque a igreja em si ela não protege essa pessoa que está fazendo mal, né, para as vítimas, para as mulheres, para as crianças. Mas na realidade também procura não só denunciar, mas procura orientar, encaminhar, fazer um encaminhamento para um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico. Por quê? Porque nós entendemos que tanto a vítima quanto o abusador necessitam de cuidados, necessitam de proteção, no sentido de trabalhar o psicológico, de trabalhar a questão espiritual, de trabalhar o seu dia a dia para que possa ter uma convivência boa dentro da sociedade. Olha, por mais que se fale sobre assuntos assim delicados como esse, violência doméstica, estupro, essas coisas que tocam mais perto na intimidade dos lares das pessoas, ele continua sendo um tabu, não tem como negar. Dentro da escola, isso é tratado de uma forma, quer dizer, vocês conseguem levar para os alunos, para os jovens, que no caso é o público de vocês, essa mensagem de orientação, ou como é que vocês fazem para chamar a atenção deles para isso sem, no entanto, alarmá-los? Nós trabalhamos com palestras, né, dentro da escola, orientações em sala de aula, orientações também individual, de acordo com a idade. Sim, porque sim. Nós precisamos passar no linguajar que eles possam cada um entender entenda o que está se falando, né? E não venha também ter dificuldades mais tarde, né? Em termos de interpretação ou até mesmo despertar em situações que não deveriam ser despertadas, como achar que tudo é agressão ou tudo é abuso. Então tem que ser outra dificuldade, né, no lidar com o assunto, né? Tem que realmente trabalhar o assunto de forma séria. Na verdade, a igreja, a escola e esses vários grupos e várias instituições que estão agregadas pela igreja disponibiliza tempo, espaço e profissionais para ouvir, para receber pessoas, né? E daí é que se busca não só a religião tratar de salvar a alma, mas também cuidar do corpo, mas também amenizar as dores, né? Causadas principalmente por quem deveria ter o maior cuidado em proteger, que é o familiar, que é aquele que está dentro dos muros. Daí se diz que a agressão contra a mulher, a violência contra a mulher ou contra os menores, diferentemente do adulto que fica em casa para estar protegido, a mulher às vezes ao voltar para casa ela tem a certeza de que vai ser agredida. A criança ao retornar para casa, ao invés de ser o ambiente mais seguro, mais protetor, ela tem a certeza de que está voltando para o local mais nocivo, entendeu? De sua vida, para um ambiente pior que ela pode ter. Então a rua representa maior segurança do que o próprio ambiente doméstico. E só te interrompendo assim, por exemplo, ela tem certeza que vai voltar para o ambiente que não é seguro, mas também tem a certeza de que ela não pode falar nada, né? Ela tem o medo de falar. Quer dizer, então, juntas as duas coisas, isso deve dar uma angústia tremenda. Mas uma frase que eu li aqui que me chamou muita atenção é que diz assim: se a mulher soubesse como se comportar, haveria menos estupro. E isso ilustra uma pesquisa da ONU que diz que 1/3 da população considera a vítima responsável pelo estupro. Quer dizer,
Como é que vocês veem essa afirmação quando dizem que a própria vítima, ao invés de culpada, ao invés de vítima, ela é a culpada da situação? Eu creio que nós acreditamos que os meios não justificam os fatos, né? Então eu creio que essa abordagem de considerar que a própria mulher ela se torna assim uma causadora, né, para que o delito possa ser cometido, eu creio que não é uma abordagem, né, coerente, né? O estuprador. É uma palavra complicada, estuprador. Estuprador. Ele não é uma pessoa normal para falar assim, olha, é uma pessoa doente. Mas o que chama a atenção, né, é que a população, 1/3 da população acha isso, tipo, ela vestiu aquele shortinho tão curto, ela está querendo provocar. Então, se ela está querendo provocar, eu já estou provocada, então eu posso fazer o que eu quiser. Essa assertiva, além de muito machista, né, que é a nossa sociedade ainda, né, entendendo que a mulher é vítima dos seus próprios atos, sua própria atitude ou de sua própria escolha até, para ser pior, né? Não podemos deixar de ter a palavra da psicóloga aqui. Pois é. Essa é uma das questões difíceis, porque a gente sabe que a vítima é sempre vítima, ela não é culpada. E é uma das coisas que precisa ser bem trabalhada nisso tudo. A vítima ela não é culpada dessa situação. Por mais que ela utilize roupas provocantes e tudo mais, mas se a pessoa não tem essa necessidade de agredir, porque parece-me que é assim uma necessidade, né? Não é algo que está fora do poder dele, que vai gerar chamar a atenção dele devido a uma vestimenta ou determinada coisa que utilize. Isso tudo a gente sabe que não é normal, né? Que a vítima, ela vai ser vítima mesmo ela estando vestida de burca. Exatamente. Recentemente teve aquele caso do homem que saía molestando as mulheres nos coletivos, por exemplo. Quer dizer, a mulher ali, de alguma forma, ela estava participando daquilo? Não. Mas o juiz chegou a considerar que aquilo não era uma agressão, gente. Características interessantes que nós não devemos deixar de abordar são as características do abusador. Quais são? São várias, mas dentre elas não podemos deixar de listar que ele é geralmente uma pessoa que gosta de se relacionar com pessoas de menor idade do que ele. Ele tem mais dificuldade de se relacionar com pessoas adultas da mesma idade. Então ele busca sempre alguém de idade bem menor. Ele é sempre visto entre crianças. E pessoas que protegem criança, que presenteia criança, que se relaciona bem com criança. Ele é uma pessoa, quando ele faz, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é dócil, ele é uma pessoa bastante discreta. Por isso é que comumente quando há denúncia, nos próprios meios de televisão a gente verifica os vizinhos dizendo, né? Mas ele era uma pessoa tão gentil, ele era uma pessoa tão ordeira, né? Uma pessoa tão acordada, e aí de repente se mostra naquele bruto, né? Naquele monstro. Então, outra característica, e isso tudo, quando se mistura ao álcool, o abusador geralmente faz uso do álcool e da droga para disfarçar ou para colocar em prática suas más intenções que de forma sóbria ele não teria condições. Quer dizer, potencializa essa índole que já não é boa, o álcool e a droga pode potencializar, né? E nas vítimas, dá para reconhecer esses indícios de que ela está sendo vítima de um abuso desse? Tem alguns indícios que ficam bem nítidos, né? A mudança de comportamento, a forma como ela se esconde das pessoas. Muitas vezes a vítima se torna calada, quieta, dentro de casa. Depressiva, né? Muda a questão dos estudos. A gente tem percebido que o rendimento escolar ele cai nesse período, né? E ela não se valoriza no sentido da autoconfiança, da autovalorização. Ela tá no chão ela mesmo, tá quebrada, né? Tá quebrada, tá. Com campanhas como essa, por exemplo, Quebrando o Silêncio, né? Chamar a atenção sobre o assunto. Vocês diriam que vocês conseguem atingir esse alvo que vocês se propõem? Sim, a igreja ela tem, né, como órgão religioso, ela tem buscado ao longo, nós já estamos na 17ª campanha,
A cada ano nós procuramos abordar temas diferentes, né? E a gente tem entendido que conseguimos alcançar bastante vítima, como também o acusador, como falamos há pouco, né? Que o nosso papel é de amparo para ambas as partes, né? Então nós acreditamos, diante das estatísticas, de que nós conseguimos ter um bom alcance. São Luís, por exemplo, ela é, na verdade, colocada nas estatísticas como a 33ª cidade que mais violência sexual e mais violência contra a mulher pratica, pelo menos é o que dizem os registros, né? Agora, um dado aterrador, destruidor até para as religiões é o seguinte: na verdade, a violência contra a mulher é um fenômeno que tem chamado a atenção do meio acadêmico, se tem buscado o que leva. E geralmente o abusador é um homem adulto. Infelizmente, ele precisa ser chamado pelo nome, é um homem adulto. Geralmente o abusador é essa figura. Então, isso tem intrigado como entender e como explicar esse fenômeno da violência contra a mulher à luz das ciências humanas, sociais ou biológicas. E aí vem o dado destruidor para nós como religião. Encontrou-se que a religião é um aparelho repressor, é um aparelho que tem estado entre aqueles que abusam de seus fiéis, ou seja, dessa categoria de crianças e de mulheres. Foi encontrado a religião entre esses órgãos que tem o ônus que está entre aqueles que praticam o abuso. E aí, como lidar com isso? Nesse aspecto foi que a Igreja Adventista despertou, caiu em campo, deixou de fazer o trabalho apenas dentro da igreja e saiu para as ruas. E nesse aspecto, ela legitima algo que já foi criado, já foi legalmente, né, feito pelas leis, pelos aparelhos legais. A Lei Maria da Penha cuida de outra coisa, senão, né, da violência dentro do lar. Então, a igreja está desperta com relação a isso, assume isso, para que entre os seus fiéis essa não seja uma prática corriqueira, conforme a ciência demonstrou nas religiões. Ok, então de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho. Sei que quando a gente vai começando a se entusiasmar, está na hora de parar, mas a gente vai voltar para continuar falando sobre esse assunto. É um minutinho só e a gente volta já já. Este já é o nosso último bloco de conversa aqui no Fala Mulher sobre essa campanha Quebrando o Silêncio para denunciar e chamar a atenção para casos de estupro. E a gente estava falando no papel da igreja, mas no papel da igreja como agressor, vamos dizer assim. Por exemplo, os casos que são divulgados pelo Vaticano, de padres, de outras autoridades religiosas, chega a chocar um pouco mais, não acha? Choca vamos dizer, pela singularidade do agressor. Alguém que está ali falando sobre uma coisa e praticando outra. Isso, de alguma forma, vocês não temem que pode levar a um descrédito das religiões? Certamente. No primeiro momento, é isso, sobretudo, você imagina. E em quem acreditar? E agora? Para onde vamos? Em quem vamos buscar amparo, socorro, né? E completando esse dado de que as religiões teriam sido encontradas pelas pesquisas entre os meios em que algumas, né, se utilizam como aparelho repressor de entender que a mulher, como a Bíblia diz, que deverá ser subordinada a seu marido, e em seguida a própria Bíblia diz de que forma é a subordinação, né? Que é de cuidado, que é de igualdade, que é de trato, que é de respeito, né? Que é com relação a respeito. E às vezes alguém pode entender, né, que isso torna a mulher inferior e que daí ela tem que cumprir os seus caprichos, né, de abusador inclusive. Então, nesse aspecto, como a igreja lida? A igreja, ou Quebrando o Silêncio, não se propõe a ser aquele aparelho que encontrou alguém abusando de um menor ou batendo na esposa, pega pelo braço e leva para a delegacia. Não unicamente isso, porque para isso tem a polícia, né? A polícia que cumpre esse papel. A igreja, ela vai tentar tratar, como disse a doutora Fátima, como disse a nossa pedagoga, a professora Valéria, né? Ela vai tentar acolher, ela vai tentar restaurar, mas ela também não se omite da medida legal que ela vai precisar tomar firmemente, entendeu? Vai ter que fazer o registro devido, porque a igreja lida e Deus lida com o perdão, mas perdão é algo diferente de eu sofrer as consequências do meu ato. E a igreja está muito bem atenta para esses dois lados. Quer dizer, chama a atenção para o amparo, mas também
não se furta da denúncia. Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. Por isso que nós falamos, né, que o nosso projeto ele é de cunho preventivo e informativo. Às vezes a vítima ela está ali no seu mundo, por isso nós estamos trabalhando esse ano com o grito sufocado, ou seja, são pessoas que estão ali no seu mundo achando que aquela prática ali é normal e ela vai aceitando ali no seu mundo. E nós queremos com isso quebrar, né, esse silêncio, né, onde a vítima ela possa buscar ajuda, né? Você falou em grito sufocado? Me lembra assim, por exemplo, a pessoa uma pessoa que frequenta a igreja, sabe que tem a culpa, tem um pecado, tem aquela coisa toda. A gente não pode passar a pensar, por exemplo, que Deus me deu essa cruz e eu tenho que suportar. Quer dizer, meu pai é o abusador, meu padrasto é o abusador, mas foi Deus que quis assim, eu tenho que aceitar? Não, porque é uma questão de sofrimento, né? E geralmente, assim, nos atendimentos que eu tenho feito relacionado a isso, as pessoas às vezes até questionam por que Deus permitiu. E o trabalho todo Deus não permitiu. Isso, Deus não permitiu isso. O que acontece é que você foi agredida por uma pessoa violenta, uma pessoa que não tem temor a Deus. É tanto que, biblicamente falando, nós temos amparo para esse nosso projeto, entendeu? De levarmos as vítimas e ao abusador de que aquela prática é indevida. Entendeu? Então, biblicamente falando, nós temos esse amparo. Isso. Nesse aspecto, completando essa questão que eu citei agora de que a religião surge como esse aparelho, né? Então, seria um caso de, por lidar com crianças, por ser um ambiente acolhedor, restaurador, que não discrimina, mas que, né, agrega. Então, algumas pessoas mal intencionadas, né, ou algumas pessoas equivocadas se achegam porque imaginam que ali vai ser um ambiente propício, né? Crianças, mulheres, corais, grupos, escolas, grupos de jovens, masculinos, femininos, então se tornaria, vamos dizer assim, um convite, né? E ali não é um lugar onde chega e você vai afastando, dizer, não, você não pode fazer parte daqui. Pelo contrário, você abraça. Então, às vezes, pode se prestar, ou seja, algumas pessoas entendem que é um ambiente onde ela vai encontrar maior condições para levar a efeito, né, os seus maus intentos. E isso, para isso, a igreja está atenta. E é por isso que ela encampou essa pauta. Mas a gente pode também pensar no lado bom dessa história. Ela pode chegar com esse sentimento de aqui é um ambiente onde eu vou poder fazer isso e ser transformada, não pode? Não. Sim. Assim também como ela pode vir para aquele ambiente na tentativa de uma cura, de um tratamento, de um suporte. Né? Tem pessoas que procuram a igreja para ficar naquele momento ali na vida espiritual como uma forma de suporte para não cometer o pecado, para não cometer o crime. O crime, é verdade. Então tem muita luta em cima disso. Por isso que a gente tem que acolher, mas acolher tratando. A gente não pode só acolher e deixar de lado uma situação dessa, porque chega um momento que ele vai se sentir tão à vontade que vai terminar praticando novamente o crime. Precisa e estar nós atento. trabalhamos com palestras não só para os jovens, mas também para os pais, né, para os cuidadores, para os adultos, os jovens da igreja, trabalhando em cima desse tema. Por quê? Porque é algo preventivo, é algo que a gente tem que fazer, um trabalho preventivo dentro da igreja, que isso aí leva para a sociedade também. E isso é um papel de todo mundo, né? Sociedade, igreja, família, todo mundo, né? Diante da sua pergunta, a igreja ela tem o papel de um hospital. Hospital de almas, claro. É verdade, gostei dessa figura de linguagem. E aí o Quebrando o Silêncio tem seu maior idealizador, como ela já falou, Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele cumpriu esse papel social. Quando abonou, quando restaurou Maria Madalena, no seu contato com as pessoas doentes que ele restaurava, no seu contato com pessoas com deficiências, né, que são aqueles que a lei hoje protege, busca proteger, são os grupos chamados de minorias. Pessoas que necessitam da ajuda de outro, de mais alguém para estarem protegidos, que por si só não teriam condições de promover a sua proteção. Então, ao acolhimento dessa, vieram as leis, né?
E o Quebrando o Silêncio, a igreja cumpre exatamente esse papel, que tem inclusive chamado a atenção de autoridades. O Quebrando o Silêncio já foi questão de um concurso jurídico e uma prova de delegado. E a resposta certa era Quebrando o Silêncio. Olha que coisa. Olha que boa, né? Importante, olha que brinde, né? Ah, sim. Aí quando vocês veem esses resultados assim, dá um up na autoestima, né? Que estamos Isso, no mas caminho certo. certo. Uma certa De que estão satisfação fazendo uma certa com o satisfação, o dever dever está sendo cumprido, né? cumprido, né? O dever de casa está sendo feito direitinho. Como é que vocês realizam essa campanha? Como é que ela é feita? Ela é anual, né? Anualmente nós abordamos um tema diferente e nós temos todo um amparo, né, de materiais onde nós distribuímos gratuitamente, né, para que tanto os adultos como as crianças elas possam ter esse suporte na sua linguagem à abordagem do tema. Mas quando uma campanha dessa é realizada assim, pela igreja, aí a gente já diz assim, isso é coisa de evangélico, isso é coisa chata, isso é coisa desse pessoal crente. Vocês recebem esse tipo de vamos dizer assim, de comentáriozinhos maldosos? Não, no âmbito que se conhece não, porque a igreja nesse período é muito requisitada, entendeu? Para dar palestra em escolas, em empresas, em grupos, né, de formação religiosa, de formação social, de qualquer que seja a natureza. E a igreja também não lida apenas com seus membros de forma leiga. Ela, nesse período, também ela chama delegado da mulher chama o pessoal representado pela vara da família. Não é uma coisa centrada só na igreja, não é uma coisa religiosa, vamos dizer assim. Então, é uma campanha, é um cunho mais social. Mais social, todo isso. mundo, Mais É social. orientação. As autoridades são chamadas com frequência para vir dar palestras também nos meios adventistas, das escolas, dos clubes da igreja. A gente pode dizer que a incidência, por exemplo, em São Luís, você falou ainda agora que São Luís é a 33ª cidade que mais vitimiza as mulheres. E dentro de São Luís, a gente pode setorizar pontos assim, onde a gente pode dizer, esse aqui é o ponto mais crítico, ali a situação mais suave. Dá para fazer esse mapeamento na cidade? Sim, as estatísticas locais hoje mostram que Anjo da Guarda continua há anos sendo o bairro, se há maior registro, pode ser, mas é lá onde está mapeada em São Luís, onde há maior agressão e violência contra a mulher. Seguido por Turu, Coroadinho, Beira-Mar, são esses os bairros que com frequência estão no ranking da estatística local em São Luís. Então, quando a gente fala Anjo da Guarda e Turu, a gente pode dizer que esse tipo de violência, ele não escolhe bairros, né? Porque são bairros completamente distintos, a gente vai dizer que tem populações diferentes, poder aquisitivo diferente. Então, a gente pode dizer então que isso aí não tem classe, não tem grau de instrução, pode acontecer em qualquer lugar. Tem um acobertamento maior dependendo da classe social, né? Isso. E aí a gente imagina, quando a gente coloca Anjo da Guarda, você entende que o fenômeno poderia ser da renda, né? E aí quando você de repente encontra ali à frente, ou quase que nivelado, o bairro do Turu, aí você se arrepia, você se pergunta. Então realmente não há diferença de classe, de renda, de escolaridade, de nível de esclarecimento, né? Olha, passou a bola para você. Até porque a violência está em qualquer espaço, né? Ela impera, né? Ela impera. Em vários. Então, nós podemos encontrar tanto no meio social, de nível social maior, quanto também nas periferias, né? Independe de poder aquisitivo, depende. nível educacional, Não, nível não social, depende. independe. E a gente está falando muito de mulheres, meninas, crianças, adolescentes, mas a gente não pode esquecer também que meninos também Sim, são vítimas desse tipo de crime, né? Sim. Para eles, a situação mais complicada vamos dizer, a subnotificação é maior? É porque o menino, de certa forma, ele tem medo da exposição, né? De se expor. Porque ainda, o que é que os colegas vão pensar? O que é que a família vai pensar? É mais delicado para o menino? É mais delicado. A menina hoje ela já consegue, eu acho que devido às campanhas, né, a mídia toda fala sobre esse assunto, as igrejas também trabalham sobre isso, as escolas, então a menina tem mais facilidade de chegar e falar sobre a sua dor, o seu sofrimento. O menino ele já se fecha mais, ele já tem um medo maior de se expor. É importante a gente voltar nessa questão do nível de escolaridade,
E aí nós não podemos negligenciar com relação a isso. Na verdade, nós temos aqui pedagogo, psicólogo e tal. Nós não podemos tirar da educação o poder que ela tem de libertar as pessoas, o conhecimento, Sim, né? sim. Na verdade, a educação liberta. É o aparelho que tem condição de despir o homem das suas fragilidades, né, e fraquezas. Então, claro que isso, quando melhora o nível de escolaridade, melhora o meu grau de conscientização, melhora em tese, né? Porque a situação Existe que o outro lado, né, vai ter também. o outro lado, que vai ter a exceção, mas nós não estamos trabalhando com a exceção, estamos trabalhando com a regra, né? E como diz alguém, a exceção é apenas a forma de provar que existe a regra, que ela não é a regra, né? Então, assim, claro que o nível de escolaridade tem poder, sim, de melhorar esses dados, de minimizar esses números. Mas o que a gente quer dizer com toda essa discussão, gente, é que o problema existe, ele é responsabilidade de todos nós. Para quebrar o silêncio não precisa uma campanha, precisa sua conscientização pessoal e a gente precisa saber que é uma responsabilidade individual. Seja acontecendo com a gente ou com quem a gente conhece, seja com menina ou seja com menino. Todo mundo tem o poder e o dever de denunciar. E é só através da denúncia, é só através de quebrar o silêncio que a gente pode chegar nesse estágio de conscientização, né, gente? Com certeza. Olha, eu quero muito agradecer a participação de todas vocês, da Valéria, que é coordenadora desse projeto. Parabéns pelo projeto, de levar um assunto tão delicado como esse, quase um tabu para o conhecimento de todo mundo. E que todo mundo pode participar de alguma forma, né? Sim, Ele é aberto sim. para a sociedade, todo mundo pode Até participar, precisamos, né? Porque quanto maior a campanha, mais o alcance, né? Em todas as partes. Ok, da Fátima Lima, que é psicóloga, que está lidando no dia a dia com todos os estragos que um problema desse pode causar numa pessoa. E da Tereza Nascimento, que nem preciso dizer nada, né? Ela já fala sozinha. Ela já fala sozinha. Qualquer situação, denuncie. E os números são aqueles velhos conhecidos nossos. 190, que é para questões em geral. O Disque 100, se for menor, se for abuso contra a criança. E o 180, se for violência contra a mulher também. Isso. Pronto, e todos os canais a que a gente pode recorrer quando a gente quer denunciar crimes dessa natureza. Nosso programa acaba por aqui, mas você já sabe que o Fala Mulher é um projeto da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, feito em parceria com a Coordenação de Comunicação. E a gente está aberto às suas sugestões, você pode enviar para a gente um assunto que você quer ver debatido aqui, a gente com certeza vai analisar o seu pedido com todo carinho e, se possível, a gente vai conversar sobre esse assunto. É só as mulheres que sabem falar sobre isso e a gente faz o Fala Mulher. Tchau e até a próxima.